Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de estarmos em sua casa. Muito obrigada por tudo, meu Deus. Obrigada por dia após dia o Senhor estar nos ensinando como vivermos a nossa vida de uma forma que te agrade, de uma forma que venha, Senhor, fazer o seu coração deleitar-se em nós. Queremos agradar-te, Senhor, queremos servir-te. Queremos entregar os nossos corações a Ti, ó Espírito Santo de Deus. Dai-nos mais de Ti. Queremos mais e mais da Tua presença, mais e mais da Tua unção, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Gostaria que você abrisse comigo a palavra do Senhor em 1 Reis, capítulo 11, versículo 28. Nesse culto de oração, vamos fazer uma meditação antes de orarmos. 1 Reis, capítulo 11, versículo de número 28. Salomão estava vivendo um período muito difícil da sua vida. 1 Reis 11, 28. Amém? Versículo de número 28, 1 Reis 11, 28. E o homem Jeroboão era forte e valente. E vendo Salomão a este jovem, que era laborioso, ele o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Sucedeu, pois, que naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Iás, o silonita, o encontrou no caminho e ele estava vestido com uma roupa nova. E os dois estavam sós no campo. Iás pegou na roupa nova que tinha sobre si, rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão, toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e darei a ti 10 tribos. Podem se assentar. Jeroboão é surpreendido por duas situações. A primeira situação é que ele é visto, é enxergado e é valorizado. Essa foi a primeira situação dele. Haviam muitos jovens, olha a característica dele, característica humana, no versículo de número 28. Forte, valente, trabalhador. E existiam muitos moços com essas características. E Salomão enxergou essas características e o colocou para poder governar sobre a tribo de José, sobre a casa de José. Então ele coloca para governar sobre a tribo tanto de Manassés quanto de Efraim. E ele coloca Jeroboão para governar. A Bíblia diz assim que o rapaz fica muito contente por assumir. Ele sai do nada, do anonimato, e ele é reconhecido pelo rei Salomão, e ele assume uma parte do governo. Quando ele estava a caminho, o profeta o encontra e dá uma notícia para ele. A notícia que ele não seria apenas governador sobre a casa de José, mas ele governaria 10 tribos. E apenas 2 ficaria com a casa de Davi. Quando eu me lembro do começo de Jeroboão, eu me lembro da benevolência de Deus com José. Deus foi muito benevolente com José. Deus foi muito bom com José. E assim também ele foi com Jeroboão. Jeroboão era um moço que ele saiu do nada. Ele não tinha nada. Ele não tinha nenhuma descendência. Ele não tinha nenhuma riqueza. Ele não tinha nenhum recurso. Ele não tinha nada. Ele sai do nada. E ele é reconhecido pelo rei. E ele recebe o cargo de uma das tribos. A tribo de José, que dividia-se meio a meio, que era uma, Manassés e Efraim. E quando ele estava para assumir esse governo, ele recebe o encontro do profeta, Deus falando para ele, eu não vou te dar 2, eu vou te dar 10. Eu quero começar essa meditação nessa noite, falando sobre as coisas que Deus tem dado a você. Sobre as condições que Deus tem dado a você. Até então, Jeroboão havia conhecido apenas as dificuldades, apenas a vida laboriosa. Ele havia conhecido apenas a semeadura, as situações difíceis da vida. De repente, ele se depara com uma boa notícia. O rei, particularmente, pessoalmente, veio reconhecê-lo.
O rei veio colocá-lo em uma autonomia, em uma autoridade sobre uma tribo. Isso era uma coisa assim, inédita no meio, com tantas pessoas que serviam Salomão. Mas por quê? Porque o moço era valente, o moço era corajoso, o moço era trabalhador. E ele foi reconhecido. Então, quando ele dá esse primeiro passo diante dos homens, Deus dá a ele a abertura de dar o segundo passo diante de Deus. Toda vez que Deus vai abrir para você o segundo passo, é porque você já deu o primeiro passo diante dos homens. Quais têm sido os nossos primeiros passos diante dos homens? Jeroboão deu o primeiro passo dele diante dos homens. Ele não imaginava que ele ia ser reconhecido. Ele não imaginava que ele ia ser elevado. Mas ele era o quê? Que diz a Bíblia? Era jovem, era o quê? Forte e valente, corajoso, trabalhador, laborioso. Não tinha preguiça. A questão é, quais são os seus passos diante da vida, diante dos seres humanos, diante das dificuldades? Quais são os nossos passos diante das adversidades? Será que as adversidades, elas têm deixado você estagnado? Será que as adversidades, elas têm causado em você uma paralisia? Jeroboão era um moço esforçado, ele era jovem, ele era muito esforçado, ele era valente, ele tinha força, ele era laborioso, e o rei enxergou isso. Não tinha dia, não tinha noite para que ele se esforçasse, mas ele sequer sonhava em assumir aquele posicionamento. Mas Deus viu, e ele deu um passo diante dos homens, e Deus deu a ele a abertura do segundo passo diante dele. O Senhor diz assim para ele: eu vou te dar 10 tribos para você governar. Esse aqui é presente, é ou não é? Você sabia que todas as coisas que Deus dá para você são grandes presentes? Deus tem te dado grandes presentes, grandes oportunidades, grandes situações para amá-lo, para servi-lo, para viver a sua vida. E Jeroboão era um homem que ele tinha preparo humano, mas ele não tinha preparo emocional para naquilo que ele estava entrando. E ele não buscou em preparar-se para aquilo que recebia. Diga assim: eu preciso estar à altura daquilo que Deus vai me dar. Quando Deus disse para ele que ele ia governar sobre 10 tribos, ele precisaria se preocupar em ter um preparo para alcançar aquilo. Salomão levantou uma perseguição, ele teve que fugir para o Egito, mas ele não se preparou para assumir a promessa. A promessa de Deus, ela se cumpre em nós, mas nós temos que estar preparados para a promessa de Deus. Deus tem promessas para mim, Ele tem promessas para você, mas a questão é, será que quando você estiver na promessa, você vai cair por causa da promessa? Deus tem promessa para todos nós, mas a jornada de onde você está até a promessa, ela é laboriosa. Você vai ter que ter esforços e valentia. Não é fácil viver neste mundo. Não é fácil enfrentar situações e circunstâncias. Você precisa ser forte e valente. A Bíblia diz assim que quando ele começa a ser perseguido, ele foge. E ele não se prepara. E acontece o momento dele assumir as 10 tribos, mas ele não estava preparado. Mas antes disso, eu quero falar das palavras de Deus para ele. As palavras de Deus para você devem funcionar como a maior riqueza que você possui. Olha aqui no versículo de número 37. O Senhor diz assim: eu te tomarei, reinarás sobre tudo que desejar a sua alma, e serás rei sobre Israel. Versículo 38. Há de ser que se ouvires tudo que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres... Como que é mesmo essa promessa? Quer dizer, Jeroboão, você pode fazer o que você quiser e a promessa vai acontecer? Jeroboão, você pode viver do jeito que você... Foi isso que Deus disse? Diga comigo, toda promessa tem um condicional. Não há promessa sem condicional. Não há promessa sem condicional.
Ele teria que passar por um período onde ele seria treinado para aquilo. A Bíblia diz assim, olha, andares pelos meus caminhos, os caminhos não são seus. Diga para o seu irmão, o caminho não é seu. Os estatutos não são seus. Quem faz a regra não sou eu, não é você. Jeroboão tinha que aprender isso. Você está conhecendo a história de um homem que começa bem, que começa com uma história maravilhosa, que começa de uma forma muito boa, mas termina de uma forma péssima. Não é como você começa que é o importante, é como você termina que é interessante. Dá para você entender? Os seus começos, eles são pequenos. A questão é quando você termina. Se você termina sozinho, se você termina sem tempo para mudar, se você termina com o coração endurecido, se você termina equivocado. Quantas pessoas hoje estão terminando a jornada equivocados, solitários, doentes, abandonados? Por quê? Porque lá atrás não tiveram considerações com as oportunidades que tiveram. O Senhor disse para Jeroboão: os caminhos são meus, os estatutos são meus, nada é seu, você só vai governar sobre tudo que desejar a sua alma, mas é tudo meu. Diga, quem faz os estatutos é Deus. Você é alguém que tem problema em obedecer às regras de Deus? Hoje você vive num tempo onde os cristãos estão mundanizados, e hoje os cristãos têm dificuldade em obedecer regras, em obedecer estatutos e obedecer mandamentos. Por quê? Por causa da humanidade que está de uma maneira avassaladora. E Jeroboão não era diferente. Jeroboão estava sendo atacado por uma insegurança, por uma incerteza, por uma falta de fé. E ele justificou essa insegurança fazendo algo conforme aquilo que ele queria. Eu e você nunca vamos poder dizer para Deus: Senhor, eu fiz isso porque eu estava com medo. Eu fiz isso porque eu tinha insegurança. Eu fiz isso por causa disso. E a Bíblia diz assim: os meus mandamentos, estatutos, caminhos e mandamentos são meus. Como fez Davi, meu servo, eu serei contigo. Te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Vá comigo agora no capítulo 12, versículo 26. A Bíblia diz que Deus presenteia Jeroboão com, primeiro, a tribo de José. Depois o Senhor dá a ele uma promessa que ele herdaria sobre 10 tribos. E chega o dia em que ele governa sobre 10 tribos e não estava preparado para aquilo. Você sabe, o preparo de Davi foi no deserto, e Deus preparou Davi muito bem para aquilo que Davi ia enfrentar, e mesmo assim Davi cometeu uma falha terrível. Nós temos que estar preparados para aquilo que Deus nos oferece, sejam coisas boas ou coisas ruins, sejam dias bons ou dias ruins, nós temos que estar preparados para todos esses dias. Amém? A Bíblia diz assim no versículo de número 26, e disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Ele ficou com medo e ele disse assim: eu vou fazer uma coisa. Eu vou perder tudo que Deus me deu. Você nunca vai perder o que Deus te deu. Nunca. Nunca. Se você continuar crendo, se você continuar acreditando, se você continuar confiando, você nunca vai perder o que Deus te deu. Você precisa aprender a confiar em Deus, independente daquilo que você sente. As coisas que Deus deu, Paulo diz, os dons de Deus, eles são sem arrependimento. O que pode acontecer é algumas situações onde Deus irá preparar você para acrescentar mais. Uma vara de videira
para que ela possa brotar e dar mais fruto, ela precisa perder alguns ramos. Então, aquilo que você perde na jornada, onde você está, até aquilo que Deus vai te dar, isso é uma preparação para aquilo que Deus vai te oferecer, que é porção dobrada. Não precisaria Jeroboão ter medo de perder, porque foi Deus quem prometeu a ele, não foi nenhum ser humano, ele não era nada. Tudo que ele tinha era de Deus e vinha de Deus e era para Deus. Então ele teve uma ideia de fazer 2 bezerros de ouro. O pecado do ser humano, ele não muda, ele se repete. Ele faz assim como Israel fez quando saiu do Egito. Ele fez 2 bezerros de ouro, tanto em Dan quanto em Betel, para que o povo não descesse em Jerusalém e não tivesse oportunidade de ficar em Jerusalém e então passar para o lado de lá. Não tenha medo. Não tenha medo de sofrer, não tenha medo de perder, não tenha medo de passar pelo que você tiver que passar. Deus é com você, o Senhor é contigo. Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o Senhor da sua alma, Ele é o Senhor do seu coração. Apenas entenda que os caminhos são de Deus, os estatutos são de Deus e os mandamentos são de Deus. Apenas entenda isso. Se você fizer tudo à vontade de Deus e tudo que Deus quer, não tem como dar errado, não tem como você ficar preocupado. Se você agir segundo a vontade de Deus, as coisas darão certo na sua vida. Diga amém. Se você fizer como Deus manda, vai dar certo, vai funcionar. Mas você precisa aprender a confiar em Deus. Você precisa aprender a acreditar nele. Você se lembra daquela velha parábola, daquele homem alpinista, que estava fazendo um alpinismo numa montanha de gelo bem alta. E lá ele queria chegar ao topo, mas estava escorregando. Eu sei que alguns já conhecem essa parábola. E então ele vai subindo, de repente escurece, ele não consegue ver quase mais nada. E a corda, uma das cordas arrebenta, e ele desce. Mas ele não tinha noção quanto ele tinha descido. E ele ouviu uma voz que dizia assim para ele, assim, ó, corta a corda. O frio era muito. Se ele ficasse ali, ele ia morrer congelado. Mas se ele cortasse a corda e ele estivesse uma distância muito alta, ele ia morrer pela queda. E uma voz dizia, corta a corda. No outro dia, encontraram ele a 1 metro do solo. Se ele tivesse cortado a corda, ele teria sobrevivido. Eu quero dizer uma coisa para você, acredite em Deus. Confie em Deus. Pastora, mas o que me dá confiança para confiar? O que me dá segurança? O que me dá fé? Você ouvir a voz dele, obedecer os mandamentos dele, o estatuto dele e andar no caminho dele. Isso te dá segurança para você cortar cordas, para você acreditar, para você confiar em Deus. Confia no Senhor. Não queira fazer as coisas à sua maneira. Jeroboão teve uma ideia, por causa que ele teve medo, ele estava inseguro. E ele disse assim, eu vou fazer 2 bezerros, porque se o povo for para Jerusalém, eu vou perder o povo. E a Bíblia diz assim, que Deus olha o que ele fez, e Deus não interrompe o trabalho dele. Deus às vezes não interrompe a desobediência de alguns, Ele não interrompe a teimosia de alguns, mas Deus manda um profeta falar com ele, e o profeta diz para ele assim, Deus não quer mais nada com você, Jeroboão. Deus não tem aliança com a sua descendência, Deus não tem aliança com a sua família, Deus tinha uma aliança com você. E essa aliança com você é uma aliança simples, não é uma aliança dupla. Porque existe na Bíblia aliança dupla. Por exemplo, o caso de Salomão, Deus tinha uma aliança dupla com ele. Porque a aliança de Deus com Salomão tinha 50% ou mais a ver com a aliança com Davi. Era uma aliança dupla.
Mas com Jeroboão, não. Jeroboão não tinha tido nenhuma paternidade da qual tinha esse depósito diante de Deus. Então, a aliança que Deus tinha com Jeroboão era única, era só com ele. Ele falhou. Deus não só destituiu Salomão por causa da aliança dele com Davi, aliança dupla. Existe aliança dupla, aliança tripla, porque vem de descendência. São depósitos que pessoas causam diante de Deus. Trabalham, confiam e causam diante de Deus. Então, formam-se alianças para a descendência. E o Senhor e o profeta disse assim, Deus não quer mais nada com você. E o Senhor diz assim para ele, o altar vai ser derrubado e destruído, o altar que você fez. Quando Jeroboão estendeu a mão em direção para mandar pegar o profeta, a mão dele ficou ressequida, totalmente seca, e ele não podia mais ter mobilidade na mão para voltar ao seio. Eu quero orar junto com vocês essa noite, e eu quero falar uma coisa para você. Todo altar que Deus nada tem a ver, ele é partido ao meio. Ele não funciona. O que eu quero que você medite nessa noite é que as suas habilidades humanas não funcionam para as suas habilidades espirituais. Você tem habilidades humanas e precisa ter habilidades espirituais e emocionais. Jeroboão era um homem valente e forte. Davi era valente e forte, mas era emocionalmente trabalhado e espiritualmente confiante. Gideão era um moço corajoso. E também, ele era emocionalmente habilitado e espiritualmente habilitado. Jeroboão não tinha habilidade espiritual. Para que nós oremos, eu queria perguntar para você, qual é a sua habilidade espiritual? Quais habilidades espirituais você tem? Para crer, para confiar, para depender de Deus, para abandonar pecado, para arrepender-se, para se humilhar, para reconhecer a soberania de Deus, para reconhecer que Deus é absoluto, que Deus é soberano. Quais são as habilidades emocionais que nós temos de continuar olhando para Cristo e não olhar nem para a direita nem para a esquerda? Quais são as habilidades emocionais que nós temos de continuarmos a confiar em Deus, a dependermos de Deus, a entregarmos a nossa vida a Deus? Hoje você está com um problema. Qual a dificuldade de você entregar esse problema nas mãos do Senhor? Qual a dificuldade que você tem de entregar essa situação para Deus? Que dificuldade é essa que você não consegue? Por que você muitas vezes não consegue confiar no Senhor? Você não consegue depender do Senhor? Você precisa aprender a confiar em Deus. Olha o que a falta de confiança gerou em uma pessoa. Ele foi destruído, ele e todo o governo dele foi destruído. Agora, o que nós precisamos aprender é confiar em Deus. O que eu preciso vencer, pastora, para confiar em Deus? Todos os dias você tem que vencer alguma coisa. Diga amém. Qual é o tamanho da minha bênção? O tamanho das suas adversidades. Entende? Por que Davi precisou ficar quase 10 anos no deserto? Porque ele ia ocupar um lugar muito importante, tinha que ser muito treinado, e Deus amava muito Davi, não queria usá-lo. Deus amava Davi, não queria perdê-lo. Qual é o tamanho da tua bênção? Olha para as suas dificuldades, você precisa enfrentá-las. Se você não enfrentá-las, ninguém vai enfrentar. Entre você e a promessa de Deus para a sua vida está o seu período de deserto, o seu período do vale. Deus ama você. Deus quer fazer com que todas as promessas dele na sua vida se cumpram. Você crê nisso? Você crê nisso? Mas como é possível um cristão que quer as promessas de Deus, mas não consegue entender que para alcançar as promessas de Deus, diga, os caminhos são de quem? Os estatutos são de Deus. São ou não são? E os mandamentos? São de quem? De Deus.
É tudo de Deus. As regras são de Deus. A maneira de agir é de Deus. Tudo tem a ver com Deus. Agora, se você quer alcançar a promessa que Deus tem para você, você precisa olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu sei que o teu Espírito Santo me guia e me dirige. Então eu preciso ser dirigido. Eu preciso ser guiado pelo Senhor. Me resgata, me socorra nessa situação que eu estou enfrentando. Senhor, eu preciso confiar em Ti. Eu preciso ter fé. Eu tenho promessa, mas eu tenho que ter fé para alcançar a promessa. Não adianta você só ter promessa. A promessa é com Deus, mas a fé é com você. A obediência é com você. Jeroboão deveria ter resistido o coração dele. Resistido às tentações dele. Ele foi tentado e caiu na tentação. Para quê? Para fazer algo porque ele não queria sofrer, ele não queria perder. Ele não queria perder. Mas quem disse que ele ia perder? Não foi Deus que deu? Foi Deus que deu ou não foi? Tudo que você tem, quem te deu? Foi Deus. Então confia nele. Confia em Deus. Você não vai ficar um dia a mais nessa terra, nem vai ser levado um dia antes. Todos nós temos a nossa vida escrita diante de Deus. Deus ama você. E eu e você temos que crer nele. E nós temos que confiar nele. E nós temos que ter fé nele. Porque ele tem a promessa. Mas a fé, quem é que tem que ter? Quem que tem que ter a fé? Quem que tem que ter a confiança? Quem que tem que acreditar em Deus? Quem que tem que depender de Deus? Somos nós. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu quero que você dobre o seu joelho no chão agora. Nós vamos orar, nós vamos buscar o Espírito Santo de Deus. Eu quero liberar as diaconisas para orar também. Todas vocês podem orar. Vamos falar com o Senhor. Quem sabe você está com dificuldades para ter fé, para crer, para confiar em Deus. Em nome de Jesus, peça ao Espírito Santo de Deus neste momento. Fala: Espírito Santo de Deus, eu preciso que o Senhor aviva a minha fé. Eu preciso que o Senhor venha sustentar a minha fé. Eu preciso confiar em Ti. Eu percebo que existem algumas situações na minha vida que eu quero fazer as coisas da minha maneira. Eu quero fazer as coisas do meu jeito. Eu percebo que muitas vezes o meu coração se endurece. O meu coração fica endurecido. Muitas vezes, meu Senhor, eu sou teimoso. Jeroboão foi tentado por um sentimento de medo, de insegurança. E ele cedeu a esse sentimento. Deus, eu não quero. Eu quero confiar em Ti. Peça ao Espírito Santo neste momento. Espírito Santo, me ensine a confiar em Deus. Me ensine a depender de Deus. Me ensine a lutar. Eu quero que você puxe na memória agora períodos que você passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses atrás. Uma notícia ruim, uma notícia negativa. Como que a sua alma reagiu? Fala: Espírito Santo, eu preciso crer, eu preciso confiar, eu preciso depender de Ti, ó Deus. Eu não posso sucumbir a minha vida na desconfiança. Senhor, eu sou humano e eu tenho um coração. E eu sou humano e eu sinto medo. Eu sou humano e tenho insegurança. Mas eu não posso deixar com que esses sentimentos façam com que eu crie altares para bezerros de ouro. Eu não posso permitir, Deus, que as dúvidas, que as incertezas formem e criem os meus mandamentos, os meus conceitos, as minhas opiniões, a minha maneira de viver, a minha maneira de estar. Senhor, eu preciso de socorro. Me ensine a confiar em Ti quando o tentador chegar. Me ensine a confiar em Ti quando as tentações vierem sobre a minha vida. Quando eu for tentado, meu Senhor, quando eu for tentado a agir com incredulidade, quando eu for tentado, meu Deus, me ajude. Me ajude a depender de Ti. Me ajude a confiar em Ti no dia a dia. Conta para o Senhor agora os seus dias, toda a sua dor, toda a sua tristeza, toda a sua angústia, todas as situações que você tem medo na sua vida. Fala para o Senhor, fala: Senhor, tira esse medo do meu coração.
Tira essa insegurança do meu coração, meu Senhor. Eu quero crer em Ti, eu quero confiar em Ti. Ministra sobre a sua alma agora. Diga à sua alma que o teu Deus reina. Diga à sua alma que o teu Deus tem visto tudo aquilo que você tem vivido, tudo aquilo que você tem passado. Ministre sobre a sua alma, ministre sobre o seu coração, ministre neste momento. Diga ao Senhor tudo aquilo que você precisa. Diga nesse momento: Senhor, eu preciso de uma solução. Eu preciso de uma saída. Eu preciso de um resgate. Eu preciso do mover da Tua presença sobre a minha vida. Senhor, eu preciso que o Senhor venha mobilizar a minha alma, para que a minha alma se renda diante do Teu altar. Senhor, eu preciso de um resgate. Eu preciso de livramento, meu Senhor. Diga a Ele agora. Você tem um Deus que tem te amado. Você tem um Deus que tem cuidado de você. Quem sabe o seu coração está endurecendo pelos seus sentimentos. Quem sabe a sua alma está endurecida pela dor, pela tristeza, pela solidão, pelo sofrimento. Deixa o Espírito Santo quebrantar seu coração. Deixa o Espírito Santo esquadrinhar sua alma. Em nome do Senhor Jesus. Clame pelo Espírito Santo de Deus neste momento, para que o Espírito Santo venha quebrantar seu coração de tal maneira. O sofrimento faz mal para você, as dores endurecem, enrijecem seu coração. O sofrimento tem te causado dano, tem te causado medo. O medo tem te levado a tomar atitudes que não são de Deus. Confessa para o Senhor agora. Diga: Senhor, visita o meu coração, visita a minha alma. Vem agora, Espírito Santo, ministrar nas áreas do meu medo, nas áreas da minha insegurança. Vem, Espírito Santo, agora sobre o meu pecado. Espírito Santo de Deus, venha perdoar agora, venha sanar, venha libertar-me. Peça agora perdão ao Pai. Peça agora perdão ao Pai pelo seu pecado. E diga: Pai, em nome do Senhor Jesus, limpa meu coração de tudo aquilo que o inimigo tem lançado, de tudo aquilo que o inimigo tem colocado sobre a minha vida. Senhor, eu rejeito todas as obras das trevas. Eu rejeito, meu Senhor, tudo aquilo que o inimigo tem levantado contra a minha família, contra a minha vida. Diga ao Senhor agora. Eu quero convidar você a orar um pouco pela sua família, a orar pelos seus filhos, pelos seus netos. Ora agora pela sua família agora. Abençoe a sua família em nome de Jesus. Peça ao Senhor que venha proteger os seus filhos. Peça ao Senhor porque o Senhor venha guardar, para que o Senhor venha visitar a alma deles e colocar dentro deles o poder do Evangelho, o poder da palavra. Diga: Senhor, inclina o coração dos meus filhos para o teu Evangelho. Inclina o coração dos meus filhos para a tua palavra. Peça ao Senhor agora: Senhor, trabalha na minha família. Liberta a minha família, cerca o meu lar, Senhor, de carmesim, cerca o meu lar, a minha família, meu Senhor, com o poder do teu sangue, Jesus. Guarda-nos da enfermidade, livra-nos da enfermidade, livra-nos, ó Deus, dos assombros, livra-nos das pestes, livra-nos do mal. Levanta a sua voz agora e ora, em nome do Senhor Jesus. Satanás rodeou Jeroboão e tentou Jeroboão, e Jeroboão caiu. Jeroboão não perdeu o que ele tinha medo de perder, porque Deus ia tirar, não. Ele perdeu porque duvidou de Deus. Ele perdeu porque não teve fé para confiar e para permanecer. O Senhor está falando assim para você nessa noite: creia em mim, confia em mim, acredite em mim, eu sou o seu rochedo. Não tenha medo de perder, não tenha medo de sofrer. Quando você está em Deus e com o Senhor te garante, o Senhor te sustenta, o Senhor te abençoa. Em nome de Jesus. Satanás sabia que Jeroboão não ia perder nada, mas Satanás mentiu para Jeroboão, como ele tem mentido para muitas pessoas.
Diga, Senhor, tira toda mentira de Satanás da minha mente, toda mentira do diabo da minha vida. Eu quero crer nas promessas que o Senhor tem para mim. Eu quero confiar nas promessas que o Senhor tem para mim. Mas eu preciso ter fé. Fé para entender que os caminhos são do Senhor, que as ordenanças são do Senhor e que os estatutos são do Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, todo aquele que está sendo tentado pelo inimigo, todo aquele que Satanás está pondo medo, dizendo você vai sofrer, você vai perder, para que essa pessoa venha por meio da incredulidade, por meio do medo, pecar contra o Senhor. Espírito Santo, nós te pedimos a libertação nesta noite, para que os corações aqui presentes possam continuar confiantes e crentes e dependentes do Senhor. Todo medo, toda insegurança, toda praga, em nome do Senhor Jesus, seja repreendido, meu Pai. Tudo aquilo que o inimigo levanta nos corações, todo endurecimento, toda tristeza, ó Deus, todo desânimo, toda apatia, nós te pedimos agora que o Senhor venha libertar este coração. E que o Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor, e que o Senhor Jesus seja entronizado neste coração. E que a palavra de Deus seja regra absoluta. E que o teu Espírito Santo venha mover sobre cada vida.